Galerinha, hoje a gente vai conversar sobre a história aqui do nascimento de Venom, né, do Homem-Aranha e tal. Aqui, galera, mostra, né, aquela história clássica do Homem-Aranha sendo moldado e trocado a personalidade por conta do simbionte, que é na verdade um alienígena vivo, né? E mostra que é tudo muito devagar, sabe? Assim, mostra que no início o Homem-Aranha achava que o uniforme preto, né, que ele tinha ganhado e tal, era só mais um uniforme, era só mais uma cor, só mais uma tonalidade. Mas na verdade o uniforme vai trocando tudo e mudando muito, né? E aí, né, basicamente o início aqui mostra ainda o Peter Parker, o Homem-Aranha clássico de sempre, ajudando e beleza. Enfim, só que a história vai se passando aqui e esse uniforme, que é um simbionte, uma gosma, tá, que vai se apropriando, vai modificando o personagem aos poucos. E aí vai trocando todo o entorno de personalidade dele, né? Porque aí, no meio de momentos tipo de noite e tal, o uniforme simplesmente toma conta, né, das atitudes, né? O simbionte que ele toma conta das atitudes do Homem-Aranha, do Peter Parker. Ele fica muito bizarro, muito louco, porque por exemplo aqui, ó, tava o Peter Parker na casa aqui. E aí vem o uniforme simbionte e entra no corpo dele ali e tal, e aí basicamente sai do nada, fazendo besteira pela rua. Proclamando bizarrice e caos na rua. E aí o Homem-Aranha simbionte aqui, né, encontra, né, um casal aqui, uma galera, ele começa a voar com a galera, começa a tretar, tipo assim, ele fica muito doido, porque o Homem-Aranha, ele é comédia, ele é piadinha, mas ele é mais centrado, ele é íntegro. Já o Homem-Aranha com o uniforme simbionte aqui, ó, tava criando problemas no meio da rua, tá ligado? E até no momento de luta a gente percebe que a personalidade está tomando conta aos poucos. Então, e aí é o seguinte, galera, tinha uns capangas aqui em uma espécie de fábrica e tal. E aí vem o Homem-Aranha com o uniforme negro aqui de simbionte. E ele começa a lutar, mas ele tá muito mais perverso, ele tá muito mais irônico. E a perversidade tomou conta, porque o Homem-Aranha clássico, ele tem piada, ele é engraçado e comédia. Só que o Homem-Aranha aqui com o uniforme simbionte, ele tava tipo assim muito mais agressivo e também muito mais assim, né, irônico e sarcástico, com sarcasmo assim muito estranho. E aí o uniforme negro aqui, né, que é o simbionte, vai tomando conta. Porque basicamente o simbionte de qualquer cor, o preto, ou que também tem outros simbiontes também, sei lá, mas o Venom aqui, que é o simbionte e tal, basicamente vai trocando o personagem a cada momento que passa. Então, de início, o simbionte ele vai sentindo o físico e vai meio que tipo assim, meio que tipo assim, sentindo o lugar, né? Tipo assim, meio que aprendendo ali. Só que aí aos poucos vai dominando tudo. E aí beleza. E aí depois tem aqui as lutas, aquela coisinha clássica e tal. E aí depois chega um momento que até o próprio Homem-Aranha, Peter Parker, percebe que tem algo errado, né, que o uniforme estava tomando conta dele, né, porque até de então o Peter Parker achava que era só o uniforme aí dele novo, beleza, pretinho, clássico e tal, all black. Mas aí depois ele percebe que tá estranho. E aí beleza, aí mostra a luta aqui do Homem-Aranha simbionte aqui com um personagem aqui, doideira, perseguição, porque acho que contratam, né, um personagem para poder buscar, né, o Homem-Aranha e tal, enfim. E aí, galera, é interessante que aí também tem aí, que aí depois mostra, né, os momentos em que o Homem-Aranha percebe que é um alienígena vivo, que é o simbionte que tomou conta ali da personalidade e do físico do personagem. E aí ele quer se livrar do simbionte, mas o simbionte, ele tem ciúmes, né? O simbionte, ele sente amor pelo hospedeiro. Então fica é tipo um relacionamento tóxico, tá ligado? Então, mostra basicamente aqui, tá, o Homem-Aranha simbionte lutando, aquela coisinha toda e tal. E aí, galera, né, tem até o Duende Macabro aqui, que é outro personagem no planador e tal. E aí depois, galera, essa personalidade nova do Peter Parker, por conta do simbionte, tava afetando a vida amorosa dele, tava afetando e estragando tudo em volta dele, né, com a galera e tal. E aí sim ele se toca de que tava sendo, sei lá, usado com o uniforme. Porque aqui a gente vê, ó, que o Peter Parker tava de boa em casa, tava suave. E aí o simbionte ele vem à tona
e entra no corpo ali do personagem, se apropria, e aí começa a meio que modular e tipo assim, induzir o personagem a, né, aos problemas e a criar coisas estranhas e tal, enfim. Mostra aqui aquela coisa estranhíssima, pesadelos e sonhos. E aí, né, basicamente, né, o Peter Parker aqui, ele quer tirar o uniforme, ele quer se livrar. E aí ele deixa, né, o uniforme simbionte com o Reed Richards lá para poder investigar e tudo mais. E aí ele sai correndo ali pela cidade, aquela coisa estranhíssima e tal. E aí é interessante porque a gente percebe que o simbionte, ele tem essa parada de ciúme e de amor, porque aí o Homem-Aranha, ele rejeitou o simbionte, mas aí o simbionte tem um momento aqui que ele vem voando pela cidade, ele vem correndo para chegar até o hospedeiro, né, de início ali, Peter Parker novamente. E aí tem uma trama aqui envolvendo o Duende Macabro, envolvendo a Mary Jane e a família dela, Peter Parker e tal, conta um passado aí traumático e aí muito interessante, beleza. E aí, ó, a gente percebe, tá, que o Homem-Aranha ele tenta voltar com o uniforme clássico dele. Só que aí a gente percebe, galera, que ó, o simbionte, ele vem voando pela cidade, ele vem correndo, né, para poder chegar até o Homem-Aranha novamente, né? Ele percebe aqui, deixa eu ver se encontra aqui, aqui tá vendo? Ó? O Peter Parker ele iria voltar a utilizar o uniforme vermelho e azul clássico. E aí o simbionte vem e se acopla nele, ó, percebendo que é uma relação meio tóxica, é uma coisa mais assim forçada. E aí tava aqui o Homem-Aranha com o uniforme clássico dele, e aí o simbionte que estava afastado veio correndo e colou aqui no personagem. Meio tipo, né, uma coisa meio tóxica, estranha e tal. E aí nisso, galera, o Peter Parker, ele já estava querendo se livrar do simbionte, né? Ele estava até querendo estudar essa matéria bizarra aí, que é essa gosma, simbionte, enfim. Só que aí, um dado momento aqui, o simbionte ele entrou aí no físico aí do personagem, e aí simplesmente começou a sair pela cidade fazendo um monte de besteira. E isso, né, da pior forma possível, porque agora o Homem-Aranha já sabia que o simbionte era estranho e alienígena. E aí tava, tipo obrigando, tipo assim, tava meio que induzindo ao erro, induzindo ao problema e tal, bem estranho. E aí tem isso. E aí depois é mostrado pra gente, né, a parte em que o Venom vira Venom mesmo. Porque até então era só o Homem-Aranha com um uniforme negro, que era simbionte, etc e tal. Depois revela pra gente o Ed Brock, que vira o Venom. E aí tem um momento aqui que explica que, na verdade, galera, os simbiontes, eles basicamente se adequam ao hospedeiro, ao tipo de hospedeiro. Ou seja, o Venom, ele tem os poderes espelhados do Homem-Aranha, porque o simbionte teve o primeiro hospedeiro ali sendo o Peter Parker Homem-Aranha, e aí absorveu os poderes. E aí no próximo hospedeiro, que seria o Venom, que é o Ed Brock e tal, meio que espelhou os poderes e copiou os poderes. Então, os simbiontes, acho que todos os simbiontes, mas especialmente o Venom e tal, o simbionte preto, basicamente ele absorve os poderes da galera. Ou seja, talvez se o simbionte fosse para outro personagem de início, talvez o próximo hospedeiro, o outro que viria a seguir, né, tivesse outros poderes, tivesse outras habilidades. Então é dito aqui pra gente, essa magia do simbionte, é falado que basicamente aí o simbionte, enfim, ele absorve os poderes do hospedeiro de início, e aí ele meio que, né, vira uma tal coisa para poder, né, propagar e mandar para frente aí, né, nos próximos hospedeiros, na próxima galera que for de hospedaria. E aí explica pra gente que o Venom tem os poderes do Homem-Aranha por conta aí do primeiro hospedeiro do alienígena ter sido aí o Peter Parker Homem-Aranha, enfim. E aí é falado também que amplifica a raiva e tudo, assim. Porque assim, o Ed Brock, né, tinha problemas com o Peter Parker, porque o Peter Parker também é meio que um jornalista e o Ed Brock é um jornalista também. Só que ele fazia matérias falsas, né? O Ed Brock, ele propagava manchetes, né, criadas e falsas e fakes, tá ligado? Coisa criada da mente, inventada e tal. E aí ele foi demitido, né? E aí o Ed Brock tinha raiva do Peter Parker por conta de alguma coisa lá que o Peter Parker fez.
E aí deu merda. E aí o Ed Brock tinha raiva do Peter Parker. E o simbionte tinha ciúmes, né, do Homem-Aranha e tal, porque foi rejeitado, tal, aquela coisa toda e tal. Então, basicamente, é dito que o Venom é gigante, forte e poderoso e habilidoso por conta de que juntou e misturou duas coisas, né, lado a lado. Tipo assim, misturou a raiva do simbionte pelo Homem-Aranha e juntou também a raiva do Ed Brock, o jornalista, pelo Peter Parker também, fotógrafo e tudo mais, enfim. E aí, beleza. E aí é dito aí que o simbionte, ele sente ciúmes, tá ligado? O simbionte, ele basicamente, ele sente coisas, né? Como se ele tivesse uma relação de amor mesmo com o hospedeiro e sentisse ciúmes, e sentisse amores e paixões, assim, sei lá, pela galera aí de hospedaria, enfim, é isso aí. Se inscreve no canal, deixa lá, compartilha, tamo junto, é nóis e uou.